Olá, você vai ver nesta edição. Câmara do Rio discute a implantação no município da Lei Orgânica de Segurança Alimentar. Vereador defende a elaboração de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população de rua. E aí nós vimos construindo já há muito tempo um projeto de lei que deve ser apreciado agora no início de setembro, que é um projeto de lei que, dentre outras questões, quer dizer, tem o seu coração a instituição na cidade do Rio de Janeiro de um comitê intersetorial de políticas públicas para a população em situação de rua. E no aniversário de 119 anos do Vasco, torcedores protestam contra o time, mas o estádio de São Januário ainda é motivo de orgulho. Você sabia que São Januário já foi palco de eventos importantíssimos, mas que nada tem a ver com o futebol? Você vai saber já já. Apenas 2% dos municípios brasileiros não têm promulgado uma lei orgânica de segurança alimentar. E o Rio de Janeiro é um desses. O assunto foi discutido durante um debate público promovido pela Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. A repórter Aline Bordalo acompanhou. O debate público promovido pela Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e da Agricultura Urbana, presidida pelo vereador Renato Cinco, contou com a participação de representantes do Poder Executivo, especialistas no assunto, agricultores e representantes de movimentos sociais. O principal objetivo da frente é finalmente votar a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, que tramita na Prefeitura desde 2010. O Rio de Janeiro faz parte dos 2% dos municípios brasileiros que não têm a lei promulgada. Por isso, a população sofre com a falta de uma política pública que garanta o direito a uma alimentação adequada. E a cidade deixa de receber verba do governo federal. O coordenador técnico de proteção básica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos disse que firmou um compromisso com a secretária Tereza Berger para que o assunto seja prioridade na pauta. A ideia é produzir um relatório indicando o impacto orçamentário que o município teria com a promulgação da lei e estabelecer um prazo para a votação. Nesse momento, a Secretaria de Direitos Humanos ela está analisando, está levantando dados e questões que foram apontadas nesse processo, para que a gente consiga ter, de fato, um cenário, já que é um processo de 7 anos, um cenário atualizado e que a gente possa, efetivamente, de uma forma integrada, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, secretarias que fazem parte do escopo desta política, que entendemos também que nesta política devemos contar com diferentes órgãos e setores da Prefeitura e também da sociedade civil, para que a gente consiga efetivamente analisar essas questões e buscar soluções e estratégias para que a gente consiga, num prazo mais curto possível, encaminhar ao prefeito e que o prefeito encaminhe para essa casa para que a gente tenha, de fato, essa lei promulgada. O subsecretário municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação falou de um projeto para a criação de um centro de processamento de alimentos. Ele evitaria o desperdício em grandes mercados, como a Ceasa, por exemplo. A professora da UERJ, Suzana Padrão, elogiou a criação da Frente Parlamentar. Ela acredita que os debates e as audiências promovidas pelos vereadores possam acelerar o processo de votação da lei orgânica. Nós estamos abertos a discutir, a fazer grupo de trabalho e etc. Mas nós não estamos querendo que o prazo torne-se excessivo novamente, né? Então, existe já uma demora legislativa natural. A mesa diretora está demorando a dar número para esse projeto. Nós vamos pressionar a mesa diretora para que dê número, para que sejam nomeadas comissões. Quando as comissões da Câmara, que vão analisar o projeto, forem nomeadas, o prazo para que esse projeto possa amadurecer e ser discutido no plenário dessa casa já vai ficar para o ano que vem. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Projeto de lei do vereador Jair da Mendes Gomes permite parcerias entre escolas municipais e a iniciativa privada. Proposta do vereador Fernando Williams estabelece o uso exclusivo de lombadas eletrônicas para controle de velocidade. E por iniciativa do vereador Zico Bacana, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao coronel da Polícia Militar, Miguel Francisco Ramos Júnior. Um encontro promovido pelo vereador Raimon reuniu nesta segunda-feira representantes da Prefeitura e da sociedade civil, em discussão a elaboração de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população de rua.
Durante o debate, representantes da sociedade civil, dos governos estadual e municipal defenderam a elaboração de políticas públicas para a melhora da qualidade de vida dessa população. O fato de estar aqui participando dessa reunião junto com o vereador Raimon é fundamental, porque a gente abre uma escuta da população que está em situação de rua e nos pauta também, né? Muitas vezes a gente pode redirecionar o nosso trabalho a partir de uma avaliação das reuniões. Para o deputado estadual Durval Ângelo, é fundamental garantir os direitos básicos do cidadão. O artigo 1º da Constituição Federal é claro, quando coloca os 5 pilares do Estado Democrático de Direito. E lá está a cidadania e a dignidade da pessoa humana, como 2 princípios fundamentais. Então eu acho que a população em situação de rua tem que ter voz, tem que se empoderar, tem que se organizar cada vez mais para exercer essa cidadania. O presidente da Comissão Especial de População de Rua da Câmara falou das metas de trabalho para se avançar nos direitos da população em situação de vulnerabilidade social. E aí nós vimos construindo já há muito tempo um projeto de lei que deve ser apreciado agora no início de setembro, que é um projeto de lei que, dentre outras questões, quer dizer, tem o seu coração a instituição na cidade do Rio de Janeiro de um comitê intersetorial de políticas públicas para a população em situação de rua, onde nós vamos ter a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Trabalho e Emprego, Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde, todos esses órgãos da Prefeitura, oficiais da Prefeitura, mas também a população em situação de rua, também o Centro de Defesa de Direitos Humanos, também a Pastoral do Povo da Rua, também os diversos grupos que lidam com essa temática para dizer por onde querem que a política caminhe. Um debate público sobre a situação do Maracanã, um ano após as Olimpíadas, é um dos destaques da agenda desta semana na Câmara Municipal. Nessa semana, na Câmara Municipal, a audiência pública será promovida pela Comissão Especial de Empreendedorismo e debate público será realizado sobre o Complexo do Maracanã. Terça-feira, dia 22 de agosto, debate público sobre o Complexo do Maracanã, um ano após as Olimpíadas. Quarta-feira, dia 23, audiência pública da Comissão Especial de Empreendedorismo. Quinta-feira, dia 24, Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social promove Fórum de Saúde e Voluntariado, com a participação do Observatório da Saúde. Na sexta-feira, dia 25, solenidade do PRB sobre a igualdade racial da cidade do Rio de Janeiro, em homenagem às mulheres negras cariocas. E no saguão da Câmara Municipal acontece a Expo Consciência Negra 2017. A exposição, uma iniciativa do vereador Leonel Brizola, conta com obras pintadas pelos artistas do Ateliê Artístico Geraldo Aguiar. A entrada é franca e a exposição vai até o dia 1º de setembro, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Professores, dançarinos e coreógrafos foram homenageados pela Câmara do Rio. A entrega de moção de louvor e reconhecimento aconteceu durante um seminário sobre o carnaval e o mercado da dança. Veja os detalhes com a repórter Luciana Cabizieri. Eles tiveram uma vida toda dedicada à arte da dança. Alguns ainda se apresentam nos palcos, outros já se aposentaram. Mas todos eles mantêm um gesto em comum, que é o de reverenciar essa arte. Vocês podem ter certeza que tudo que eu fiz em termos de disciplina, de postura, dentro do carnaval, na época que eu comecei, em 97, com todas as dificuldades, vocês foram, assim, pessoas que eu tenho que reverenciar. Eu tenho que reverenciar, porque foram vocês que me ajudaram muito a ter essa postura que eu sempre tive dentro do carnaval. O seminário reuniu personalidades da dança clássica e também da dança popular brasileira, que foram homenageados logo na abertura do evento. Eu fico lisonjeadíssimo com a homenagem, é claro, uma indicação do Edésio com o vereador Raimon, outorgado pela casa, a Casa do Povo, essa casa tão importante para todos nós. E eu estou muito feliz e espero corresponder, né, à autora dessa moção. Hoje foi provado que a dança do samba e a dança clássica se fez presente, onde eu pude agradecer ao meu grande mestre Carijó, que é a minha parte clássica de dança, que eu sou formado em dança afro-brasileira pela professora Mercedes Batista. Então,
Todos os dois nos deixaram, mas eu não posso deixar de dizer para você que eu nunca trabalhei na minha vida, que eu não considero a dança um trabalho. Mas criei meus filhos, hoje ajudo meus netos, meus bisnetos. Tenho neta porta-bandeira, bisneto mestre-sala e quero dizer muito obrigado a Deus, muito obrigado à dança e a todos aqueles que acreditam que a dança é que move o corpo, porque na minha concepção eu acho que quem dança vive muito mais. Para o presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara, vereador Raimon, a iniciativa é fundamental para a cultura popular da cidade do Rio de Janeiro. O carnaval é economia criativa, o carnaval é o barracão o ano inteiro, o carnaval é a produção fonográfica, a produção de costura, a produção de artesanato, a produção artística. O ano inteiro o carnaval acontece. Então esse seminário, ele quer exatamente resgatar isso, dizer para essa cidade do Rio de Janeiro que os seus gestores, aqueles que a conduzem, aqueles que a governam, que eles têm que pensar o carnaval nesse entendimento mais amplo, porque a cultura ela precisa chegar à frente, o carnaval precisa chegar à frente, o samba precisa ser valorizado, os homens e mulheres que fazem essa cultura acontecer precisam ser fomentados pelo poder público. Se o poder público não fomenta, ele não pode dizer que respeita a cultura carioca. O Clube de Regatas Vasco da Gama completou nesta segunda-feira 119 anos de existência. Dentro de campo não há motivo para comemoração. O técnico Milton Mendes não resistiu a mais uma derrota e foi demitido após a chegada da delegação ao Rio. O estádio de São Januário, esse sim é motivo de orgulho dos vascaínos e um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal prevê o reconhecimento do estádio como ponto de interesse histórico e cultural para a cidade do Rio. Veja a reportagem de Aline Bordalo. Entre as colinas do bairro de São Cristóvão, um gigante chama a atenção. Até 3 anos depois de sua inauguração, em 1927, o estádio de São Januário era o maior das Américas. Em 1930, foi desbancado pelo Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. É claro que quando se fala em São Januário, a gente associa logo ao Vasco, mas a importância desse estádio ultrapassa os limites das 4 linhas. Eventos que nada têm a ver com o futebol, mas que marcaram a história, aconteceram neste palco. Você sabia, por exemplo, que as escolas de samba do Rio já desfilaram aqui nesse gramado? Em 1943, o desfile foi promovido pela então primeira-dama Darcy Vargas. Em 45, o desfile oficial das escolas de samba sacudiu as arquibancadas. A campeã foi a Portela, com o enredo Brasil Glorioso. Nesta mesma década, o maestro Villa-Lobos se apresentou em São Januário. 40 mil estudantes participaram de um coral de canto orfeônico. A política também marcou um golaço no estádio. No dia 1º de maio de 1940, o então presidente Getúlio Vargas anunciou a consolidação das leis trabalhistas e adotou o estádio como palco de seus discursos por vários anos. Aqui foram promulgadas e anunciadas leis importantíssimas para o Brasil, o próprio salário mínimo e a criação, a institucionalização da justiça do trabalho. Então, para além, desde o seu nascedor, da sua concepção, São Januário sempre foi além de uma arena esportiva, né? Ele transcende esses limites e é um palco de luta social, de luta racial, de luta política, de conquistas sociais para o povo brasileiro, não somente para os vascaínos, mas, claro, especialmente para nós. Mas é claro que o Vasco também tem um papel importantíssimo nessa história. O time é um exemplo de luta contra o racismo e o preconceito social no futebol. Em 1924, os chamados clubes de elite do Rio romperam com a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Convidaram o Vasco para participar, mas com uma condição: que ele dispensasse todos os jogadores negros e analfabetos, que eram a base do time. Através de um documento, o presidente vascaíno recusou. Quando o Vasco é solicitado a exclusão de 12 jogadores, o Vasco se nega categoricamente, e isso vai ficar materializado num ofício que foi redigido pelo presidente à época, José Augusto Prestes, apoiado por toda a sua diretoria e por todo o conselho do clube, em que o Vasco dá uma resposta clara contra o racismo e o preconceito social. Isso vai fazer com que o futebol carioca seja
repensado. Os outros clubes que adotavam posturas racistas, preconceituosas, vão ter que rever os seus conceitos para poderem alcançar o Vasco. Agora, os vereadores Tarcísio Mota e Renato Cinco querem escrever com suas canetas mais um capítulo da história de São Januário. Um projeto de lei que tramita na Câmara prevê o reconhecimento do estádio como ponto de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município do Rio. O estádio de São Januário, além, né, de toda a importância da trajetória para o futebol, né, acho que eu nem preciso falar disso, todo carioca sabe a importância do São Januário para o futebol, ele também tem uma importância histórica muito grande, né, porque durante muito tempo ele foi, né, o maior estádio da cidade, né, e até das Américas, e ele era um palco não só do futebol, ele foi um palco importante da política. A gente colocou na nossa justificativa para mostrar como que o estádio ele vai além do futebol. Se tornou um estádio, né, grande, ele acaba sendo palco também de muitas manifestações operárias, muitas manifestações do Estado varguista, muitas manifestações políticas. Então, isso tem a ver com o Rio de Janeiro, com uma determinada identidade do Rio de Janeiro que a gente quer marcar. Uma identidade desse Rio de Janeiro que é um Rio de Janeiro de luta, que luta contra o preconceito, contra o racismo, e para nós São Januário representa tudo isso. A ideia foi muito bem recebida pelo historiador, que cuida da memória do Vasco e de São Januário. É um reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro para com a luta de todos nós vascaínos. Claro, é uma tradição, pegando esses vascaínos que lutaram lá atrás, mas nós estamos constantemente recordando essa luta como uma luta nossa, né? Passada de geração para geração. Então, eu apoio totalmente. Isso engrandece ainda mais a história grandiosa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E os amantes do futebol poderão conhecer mais da história do Vasco em uma exposição a partir de sábado, em São Januário. Os visitantes terão a oportunidade de fazer uma viagem ao passado através da evolução dos uniformes do time de futebol. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.